Fala, galera! Estou na área de novo, professora Letícia Vogt, dando prosseguimento na nossa aula sobre lucro arbitrário. Mencionei na primeira parte da aula que nós analisaríamos a questão da jurisprudência do CARF, né, em relação à questão do lucro arbitrário, quando é que eu posso aplicar ou não. Só que antes de analisar realmente a jurisprudência, para quem não está muito habituado, talvez, nunca tenha ouvido falar de CARF, eu quero dizer o seguinte: nós temos duas possibilidades de discussão para dizer se um tributo é devido ou não. Eu tenho esfera judicial e eu tenho esfera administrativa. No judicial, eu vou propor uma medida judicial para dizer, olha, não cabe a cobrança, é indevido e tal. Contudo, existe uma opção, quando o contribuinte é cobrado de forma indevida, que você identifica que realmente ele não deveria pagar aquele tributo, porque veio o fisco e lavrou uma auto-infração, fez um lançamento tributário, fez o arbitramento de um lucro que não deveria. Qual é a opção que esse contribuinte tem? Ele tem a opção de fazer uma resistência, de resistir. Do momento que ele resiste, que ele não paga aquilo que está sendo cobrado, ou que ele se opõe ao arbitramento de um lucro, por exemplo, eu vou instaurar um processo administrativo tributário. Federal, estadual, municipal, cada esfera tem o seu próprio processo administrativo. Contudo, no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com lucro arbitrado, que é referente aos tributos federais, o contencioso que se forma aqui é através do Decreto 70.235, que regulamenta o processo administrativo tributário. Pois bem, do momento que foi cobrado indevidamente um tributo, que foi lavrado a cobrança de um lucro em cima de um arbitramento indevido feito pelo fisco, o contribuinte tem a opção de impugnar, e caso dessa impugnação ela não seja acolhida, caberá ainda um recurso para o Conselho de Contribuintes, que é o CARF. E esse CARF, ele forma a jurisprudência, tal qual se forma, né, a jurisprudência do judicial. Então, eu trago aqui para vocês 3 jurisprudências que analisam se cabe ou não o arbitramento, porque a gente acha, como eu falei inicialmente, quando o fisco identifica que houve omissão de receita, ou que a escrituração não é válida, ou que a escrituração é falha, ele vai lá e arbitra um lucro para poder tributar o imposto de renda da pessoa jurídica. E nem sempre esse arbitramento é o melhor para a empresa, muito pelo contrário. Então, eu trago 3 situações aqui de jurisprudências que analisam se houve perda de documentação na enchente, se havia movimentação com extrato bancário, se houve incêndio. São 3 situações que houve o arbitramento e se ele pode ser mantido ou afastado. Então, vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui com você. Vamos lá. A primeira jurisprudência que nós temos aqui é um caso de enchente. Olha o que diz a ementa do acordo. Arbitramento de lucro em enchente. A ocorrência de enchente não é suficiente para afastar o arbitramento de lucro. Impõe-se o contribuinte comprovar a perda de todos os seus livros e documentos, adotar tempestivamente as providências determinadas nesse artigo, que era o antigo regulamento do imposto de renda, e reconstituir a sua escrituração contábil e fiscal como forma de evitar a determinação do imposto com base no lucro arbitrado. Ou seja, a enchente não pode ser um argumento válido simplesmente para que o contribuinte afaste esse lucro arbitrado. O que ele vai ter que mostrar? Que antes mesmo da enchente, né, que ele realmente perdeu esses livros. E por conta disso, né, ele não pode ter aqui o arbitramento. Na segunda situação, gosto muito desse acórdão aqui, porque eu acho que ele traz uma situação muito comum de acontecer no dia a dia das empresas. Por exemplo, o que acontecia aqui? Vamos ler a ementa e eu vou analisar com vocês. Imposto pessoa jurídica, né, IRPJ, omissão de receitas. Contas bancárias não contabilizadas, receita conhecida, lucro presumido, descabe ao arbitramento de lucro. O que é isso aqui? Quando a gente fala de omissão de receita, é porque a empresa está tendo entrada de receita e botando embaixo do colchão. O que ela devia fazer? O que deveria ser o certo, né? Ela deveria estar na contabilidade, deveria estar declarado. Por quê? Quanto maior a receita da empresa, maior o lucro, maior será a tributação em relação ao imposto de renda. Por isso que muitas das empresas sonegam, o que é errado, mas sonegam. Então, omitir receita tem o intuito de pagar menos tributo, ok? O que o fisco fez na situação aqui? Ele identificou que havia omissão de receita. E por conta disso, ele fez o quê? Eu vou arbitrar um lucro. Ou seja, já que você está me enganando, eu vou colocar aqui um lucro que eu acho que é o correto. E em cima dele eu vou tributar o imposto de renda da pessoa jurídica.
que o CARF entendeu? Falou só um pouquinho, para lá. Mesmo havendo omissão de receita, você não pode arbitrar o lucro. Mas como assim? A empresa está errada? Sim. Quanto à omissão, sim. Contudo, o que identificou no acórdão? Que nós temos extratos bancários que não foram contabilizados. Claro, errado a empresa fazer isso. Tinha que constar as contas? Sim. Tinha que contar a movimentação financeira? Sim. Mas, no momento que o fisco pegar o extrato bancário, ele consegue identificar a real receita, o real lucro? Sim, consegue. Então, apesar da omissão por parte da empresa, o extrato bancário demonstra o lucro da empresa, demonstra a movimentação financeira, e esse demonstrativo explícito do extrato afasta o quê? O arbitramento do lucro por parte da Receita Federal. Portanto, se houver um extrato bancário que demonstra a efetiva receita, mesmo que a empresa tenha omitido, não tenha declarado, tenha sonegado, o extrato bancário, ele dá embasamento para que a empresa se mantenha pelo lucro presumido, tributando pelo lucro presumido e afasta, então, a aplicação do lucro arbitrado, ok? Veja como é delicado, como a gente tem que pegar detalhes em relação a isso. Temos uma terceira jurisprudência aqui do CARF, que vai tratar sobre incêndio. Veja bem, lucro arbitrado, incêndio. A simples ocorrência de incêndio não é suficiente para afastar o arbitramento de lucro, uma vez que, no caso de perda de documentação obrigatória, é dever do contribuinte reconstituir imediatamente a sua escrituração contábil e fiscal como forma de comprovar a legitimidade dos fatos contábeis destruídos pelo fogo, a fim de evitar a determinação do imposto com base nos critérios do lucro arbitrado. Portanto, lucro arbitrado, penalidade. A falta de apresentação da documentação solicitada dá causa ao arbitramento do lucro, que em si não é uma penalidade, mas sim uma apuração da base de cálculo do imposto. O que acontece? Veja que essa jurisprudência é de 2009, ou seja, nessa época, nós tínhamos tudo em papel. A contabilidade toda era feita através de documentos impressos mesmo, que eram entregues fisicamente na Receita Federal. Hoje em dia, essa jurisprudência, apesar de ela manter o arbitramento, porque tinha que comprovar, né, apesar do incêndio, hoje isso praticamente não vai acontecer. Por quê? Se houver um incêndio na empresa, todas as obrigações acessórias hoje em dia são entregues de forma online. O SPED, né? Tudo é sistema, está tudo interligado. Então, mesmo que pegue fogo na empresa, o sistema já foi enviado para a Receita Federal. As declarações já foram enviadas. Então, o incêndio não vai... Ah, mas queimou o servidor da empresa, queimou o computador. Não importa, é tudo online, os arquivos já foram gerados, já foram enviados. Então, se já foi enviado, do momento que aquela empresa foi, hoje em dia, se pegou fogo, o que a empresa vai fazer? Ela consegue, através de um sistema, baixar novamente os arquivos e entregar no momento que ela foi notificada. E daí, automaticamente, se ela não entregar esses arquivos, automaticamente vai ser mantido aí, sim, o arbitramento, o lucro arbitrado, certo? Então, a gente também tem que considerar, né, os períodos, os momentos que a gente está vivenciando. O que acontece? Na verdade, o lucro arbitrado nada mais é que o próprio lucro presumido, só que com um acréscimo de 20%. Por quê? Toda tributação pelo lucro arbitrado vai acontecer de acordo com a tributação do lucro presumido. Base de cálculo, percentuais de alíquota, tributos incidentes, ou seja, a diferença é que lá no lucro presumido, eu localizo o lucro, faço uma presunção, tiro um pedacinho daquele lucro total, né, que a gente chama de presunção de lucro, e tributo com alíquota. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Mas, por que eu falei de acréscimo de 20%? Porque já que o contribuinte vinha optando pelo lucro presumido e descumpriu no momento que foi notificado para entregar suas obrigações, né, seus documentos, suas informações, ou vinha omitindo, a escrituração contábil não era válida, era omissa, era mentirosa, o que vai acontecer? A Receita vai arbitrar o lucro e vai acrescer um valor aí de 20%, ou seja, é o lucro presumido piorado, né? Nós temos aqui, na verdade, esse aqui, o lucro presumido piorado, que ele tem aí, na verdade, um acréscimo de 20%. Bom, o que acontece? Qual que é, então, a forma de tributação, né, em relação e apuração no lucro arbitrado?
Quando a gente pega a receita bruta dessa pessoa jurídica, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que levar em consideração tudo que não foi conhecido para fins de apuração. Já que eu não sei qual é a base, não sei qual é o lucro, eu vou ter que apurar, então, uma base de cálculo para esse imposto de renda, que vai ser arbitrado pela autoridade fiscal para poder, então, fazer a tributação. E daí nós temos as hipóteses de arbitramento. São 8 hipóteses de arbitramento. Essas 8 hipóteses de arbitramento, elas são um rol previsto no artigo 603 do Regulamento do Imposto de Renda. Esse regulamento, ele traz, né, ele não trata só sobre o lucro arbitrado, ele trata também sobre o lucro arbitrado, e ele traz um rol de 8 possibilidades que poderão tributar esse contribuinte. E detalhe, esse rol, dessas 8 hipóteses, ele é um rol exaustivo, ou seja, se alguém disser para vocês assim, olha, além dessas 8 opções que eu tenho aqui no artigo 603 do Regulamento do Imposto de Renda, das hipóteses que permitem o arbitramento por parte do fisco, existe alguma outra hipótese? Não. São essas 8 hipóteses aqui que você tem que seguir para entender como é que funciona a tributação pelo lucro arbitrado. Então, vamos lá. Qual é a nossa primeira hipótese que permite o arbitramento de acordo com o artigo 603 do Regulamento? Quando o contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração nas formas das leis comerciais ou fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Caso típico daquele contribuinte que não cumpre o que tem que fazer. E aqui está falando detalhadamente o quê? Daquele contribuinte que opta pelo regime de tributação pelo lucro real. Portanto, se esse contribuinte pelo lucro real não mantém sua escrituração fiscal, automaticamente, quando bater a fiscalização, identificar isso, ela vai arbitrar o lucro através, né, do lucro arbitrado, ignorando, então, o verdadeiro lucro real. Segunda hipótese que o fisco pode aplicar o lucro arbitrado. A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude e contiver vícios, erros ou deficiências. Será, gente? Será que acontece do contribuinte causar indícios de fraude, ter vícios na sua escrituração fiscal? Imagina, né? No Brasil, ninguém dá jeitinho brasileiro, quase nada, né? Então, assim, bateu a fiscalização, identificou lá que tem indícios de fraude, o que vai acontecer? O que eles vão identificar? A Receita Federal vai dizer que ele vai tornar imprestável o quê? Ele não consegue identificar através disso o quê? A efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária, e não consegue, por conta disso, determinar o lucro real da empresa. Portanto, notificou, pegou o documento da empresa, que tem indício difícil de fraude, e que, por conta disso, essa escrituração fiscal toda deixe imprestável para o fisco não consiga realmente ver a movimentação financeira da empresa e nem determinar o lucro real, ele vai fazer o arbitramento. Ele vai aplicar, sim, o lucro arbitrado, ok? 3. Terceira hipótese aqui do artigo 603. O contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou livro caixa, nos quais deverá estar escriturada a movimentação financeira, inclusive bancária. Por que ele vai deixar de apresentar esses livros? Às vezes a empresa não faz, por incrível que pareça, às vezes a empresa não faz. Ou faz tão mal feito, mas tão mal feito, né? Omite tanta coisa que se entregar já sabe que vai se ferrar. Então, o que vai acontecer? O fisco, diante dessa situação, vai fazer sim, né, a apuração do lucro por arbitramento. Quarta possibilidade, quarta hipótese que nós temos no artigo 603, que permite aqui que o fisco aplique o lucro arbitrado. O comissário representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar os seus livros comerciais de modo que demonstre, além dos próprios rendimentos, os lucros reais apurados nas operações de conta alheia em cada ano calendário. Então, assim, o que acontece? Pensem bem, uma pessoa jurídica estrangeira, mesmo se a pessoa jurídica for estrangeira, ou estiver aqui dentro do Brasil, né, tiver sede aqui, tiver filial aqui, tudo que não informar nessa escrituração também vai ser motivo para a gente poder fazer aqui a aplicação em relação ao lucro arbitrado também.
Portanto, até o exato momento, nós vimos 4 hipóteses que permitem, de acordo com o artigo 603, a aplicação do lucro arbitrário. Vou parar por aqui e no próximo bloco a gente vai ver as 4 próximas hipóteses que permitem também a aplicação do lucro real por parte da Receita Federal, tá bom? Já já eu estou de volta.